Olá pessoal, tudo bem? Bom, então, dando continuidade às nossas discussões sobre as inúmeras possibilidades de aplicações e ferramentas biotecnológicas, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é engenharia genética e o que é engenharia genética aplicada à terapia gênica e por que essa é uma ferramenta e uma alternativa terapêutica bastante útil e promissora nos próximos anos para tratar uma diversidade bastante grande de doenças, tá? Então, eu queria começar a discussão sobre terapia gênica com uma reflexão. Esse que vocês estão vendo aí é o James Watson, hoje muito mais velhinho, mas ainda assim continua sendo o mesmo cara genial que, junto com o Francis Crick, estabeleceu os detalhes sobre a estrutura tridimensional da molécula de DNA, como nós havíamos discutido algumas aulas atrás. E aí, lá no começo dos anos 90, quando os pesquisadores passaram a gastar tempo, energia e dinheiro tentando sequenciar o genoma humano e todas as informações disponíveis, até porque nessa época as pessoas achavam que conhecer toda a informação genética seria o suficiente para que a gente conseguisse resolver problemas. James Watson soltou essa frase, de fato, essa aqui é uma frase dele, tá? E ele usou exatamente essas palavras, ó. Muita gente se diz preocupada com a mudança em nossas instruções genéticas, mas essas são apenas produto da evolução, moldadas para nos adaptar a certas condições que podem simplesmente não mais existir. Se você parar para pensar, hoje em dia é muito comum vermos pessoas discutindo ou notícias correlacionando genes a diferentes fenótipos, né? Olha, grupo de pesquisadores encontrou o gene do câncer A, do câncer B, não é? Da patologia X. Todo tempo a gente está sendo bombardeado com esse tipo de informação. Só que o que você tem que parar para analisar é o seguinte: essas versões gênicas, esses alelos que nós possuímos hoje, eles são frutos da seleção natural de milhões e milhares de anos atrás. Então, muitos dos nossos genes, hoje em dia, talvez não sejam mais interessantes. E eu te garanto que as nossas necessidades hoje são bem diferentes da nossa espécie, das que a nossa espécie tinha há alguns milhares de anos atrás. E vou dar um exemplo simples, bobo, fácil de entender. Você muito provavelmente deve gostar de comer nhoque, né? Doritos, cuscuz. E aí você deve dizer assim: eita, professor, eu vou consumir carboidrato, engordo com uma facilidade absurda. Eu tenho uma tendência natural a acumular bastante triglicerídeo lá nos meus adipócitos, né? Nos meus órgãos, nos meus tecidos de reserva. Hoje, a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares e todas as suas variantes, né? E a principal causa de morte cardiovascular é o fato das pessoas serem obesas, terem uma dieta rica em lipídios e, por consequência, estarem expostas e predispostas a esse tipo de condição. Mas se você parar para analisar, hoje, acumular bastante gordura pode ser uma coisa ruim, né? Tanto por uma questão de saúde quanto por questões estéticas mesmo. Mas pense na espécie humana, nos nossos indivíduos, nos nossos antepassados aí de 10 mil, 12 mil anos atrás. Para esses caras, os genes associados ou relacionados ao acúmulo rápido de gordura eram bastante interessantes. Na nossa primeira aula, eu mostrei que a biotecnologia ela é fruto, entre outras coisas, da evolução humana de como o homem conseguia inicialmente observar a natureza e copiar o que acontecia. Porque antes nós éramos caçadores e coletores. Será que nessa época de caçador e coletor, os genes associados ao que nós chamamos hoje de obesidade não eram interessantes? Será que não era interessante para esse indivíduo, nessa época, consumir bastante carboidrato, consumir bastante gordura e acumular tudo muito rapidamente para ter reserva? Se você parar para analisar, eles comiam hoje e não sabiam quando iriam comer novamente. Então, hoje nós ainda temos esses alelos. Algumas pessoas, vários de nós, possuem alelos relacionados, genes relacionados a um acúmulo mais rápido de gordura nos tecidos, enquanto outras pessoas não têm. Assim como alguns herdam características relacionadas à altura, inteligência, cor de pele, por aí vai. Então, perceba que o fato do nosso ambiente ter modificado, ter sido mudado, as condições hoje são extremamente diferentes, torna um alelo, um gene, uma característica que antes era desejável,
e hoje passa a não ser tão desejável assim, tá? Então, eu quero que você entenda que a partir do momento que eu sei quais são as informações genéticas e consigo associar o que elas podem fazer, eu simplesmente não posso achar que o efeito dos nossos genes são uma sentença. Olha, fulaninho tem um gene relacionado à hemofilia, ele vai ser hemofílico o resto da vida? Será? Beltraninho tem genes relacionados à anemia falciforme, ele vai ter a patologia para o resto da vida? Será? Então, anos atrás, você até poderia dizer que isso era 100% verdade. Se você dava um alelo, ele se expressava, naturalmente você tinha aquele fenótipo e, no caso de patologias, você iria sofrer com as consequências dele. Porém, graças às ferramentas de engenharia genética, como aquelas que nós discutimos na aula passada, tecnologia do DNA recombinante, hoje, esse destino cruel para aqueles que herdaram alelos não tão desejáveis assim, alelos patológicos, genes associados à doença, bom, a gente já pode tentar modificar o curso e a progressão, ou se você quiser chamar também de destino dessas pessoas. Então, a engenharia genética é uma área da biologia molecular e da biotecnologia que permite aos pesquisadores alterar artificialmente os genes. E quando eu falo de alteração de genes, eu não estou falando só de você colocar um gene novo ou retirar um gene defeituoso. Não. Fazer esse tipo de alteração pode ser simplesmente modificar os níveis de expressão. Existem várias doenças que se explicam porque você tem um gene, mas ele não está expresso, ele não é transcrito, traduzido e as proteínas não são reguladas adequadamente. Porque isso não acontece, esses eventos não acontecem no nível certo, na quantidade certa. Então, para a gente tentar mudar essa característica, esse destino, naturalmente, eu posso utilizar as ferramentas de engenharia genética. Então, pega o raciocínio aí. Aquilo que a gente discutiu lá atrás sobre tecnologia do DNA recombinante, agora eu vou colocar num contexto de alteração da informação de um indivíduo. E principalmente para nós, num ser humano, em um ser humano. Então, existem inúmeras ferramentas de engenharia genética, tá? Muitas delas que vocês já ouviram falar, outras provavelmente não. Certamente vários de vocês já ouviram falar, por exemplo, de edição de DNA, sistema CRISPR-Cas9, Cas13. Olha, eu posso mudar os genes das pessoas. Sim, a edição de DNA é um exemplo de ferramenta de engenharia genética, mas mais próximo da gente ainda, como as vacinas de nova geração, que vários de vocês devem ter utilizado, também são fruto de engenharia genética, tá? Então, o que eu vou discutir com vocês e o que eu vou mostrar para vocês é que a terapia gênica nada mais é do que você aplicar a engenharia genética para alterar, de alguma forma, genes associados a patologias. Então, se você está utilizando material genético, gene, para corrigir problema de saúde de alguém, você está fazendo terapia gênica. E existem inúmeras abordagens para isso, existem inúmeras alternativas para isso, tá? Aqui a gente tem duas definições de dois autores diferentes. Vocês vão reparar que elas, no fringir dos ovos, dizem basicamente a mesma coisa. Para o Gonçalves e para o Paiva, lá em 2017, eles acham que o melhoramento genético aplicado à correção de genes patológicos, para eles isso é terapia gênica. Se eu for comparar com a definição da Angela e do Reich, lá de 2019, eles já chamam a transferência de material genético para um paciente com o objetivo de tratar qualquer doença de terapia gênica. Perceba que, apesar das duas definições em estrutura serem um pouquinho diferentes, o sentido delas é exatamente o mesmo. Então, não esquece, se você está promovendo alteração de expressão de genes, ou adicionando, retirando genes, ou usando genes para corrigir doenças, certamente você está fazendo terapia gênica. Só que antes de eu seguir o nosso raciocínio, eu quero que você entenda uma coisa. Por que será que atualmente existem tantos pesquisadores focados e gastando tempo para desenvolver alternativas de terapia gênica? Na nossa aula sobre aplicações da biotecnologia na área de saúde, eu vou dar alguns exemplos de doenças que já são tratadas com esse tipo de técnica. Hoje a gente vai entender o que é que ela é, porque tem bastante coisa para a gente entender. Mas por que será que tem tanta gente gastando tempo para gerar novas formas de tratamento baseado em terapia gênica? Se você pensar um pouquinho, patologia, via de regra, é tratada ou com medicamento, ou em algumas situações com cirurgia, né? Com procedimentos cirúrgicos. Mas, quando você usa um medicamento ou quando você faz uma cirurgia,
para várias dessas doenças, eu estou simplesmente tratando o efeito dela e não a causa. Imagine, uma pessoa que é hemofílica e tem dificuldade de coagulação. Por mais que eu forneça a ela fatores de coagulação exógenos, medicamentos, biofármacos, ainda assim, no genoma dela existirão os alelos defeituosos, existirão os alelos patológicos. E o mesmo vale para uma pessoa que tem qualquer outro tipo de doença com esse tipo de característica. Portanto, se você consegue substituir, alterar, modificar a versão ruim do gene que aquela pessoa tem, você certamente vai resolver o problema na raiz. Então essa é a grande lógica, é tentar resolver permanentemente patologias que hoje ainda são resolvidas, entre aspas, de forma paliativa, tá? Estou te falando que essas doenças não podem ser manejadas ou curadas por outras alternativas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se eu troco a informação defeituosa, eu certamente serei capaz de corrigir o fenótipo final, tá bom? Só que aí a gente precisa entender alguns conceitos básicos voltados para a expressão de um gene. Se você não tem isso claro na sua cabeça, por favor, que fique daqui para frente. Os nossos genes, eles funcionam como interruptores, tá? Um gene nada mais é do que uma informação. Agora, aquela informação contida, aquela sequência de nucleotídeos em uma ordem específica, ela precisa ser ativada ou desativada no momento certo. Então, todas as vezes que eu estudo os eventos de, entre aspas, ligar ou desligar um gene, eu digo que eu estou discutindo os eventos de regulação gênica. E, naturalmente, a terapia gênica tem a ver com quando e quanto eu expresso um determinado gene. Então, pensando em corrigir a patologia de uma pessoa, você já deve estar pensando, imaginando, que um gene que é utilizado terapeuticamente, uma correção que está sendo feita, ela deve ser feita de forma permanente. Então, imagine, uma pessoa tem alelos defeituosos relacionados à hemofilia, eu quero substituir aquelas sequências gênicas por uma versão saudável, uma versão que vai fazer com que essa pessoa não tenha mais o fenótipo patológico. Então, essa resolução ela deve ser permanente. Aí você fala assim, professor, já entendi essa lógica. Entendi, bastante legal, inclusive, mas será que é simples? Será que é fácil fazer isso? Quais serão as variáveis que vão determinar se um gene ele é expresso de forma permanente, de forma transitória? Será que existe algum momento em que um pesquisador ele pode desejar uma expressão transitória? Então, a gente vai começar com calma agora a discutir tudo isso, com paciência, e entender que variáveis são essas, de que forma eu faço terapia gênica, como danado é que eu consigo colocar um gene saudável numa pessoa, como é que eu consigo fazer essas modificações no padrão de regulação, tá bom? Então, via de regra, eu espero que os genes sejam expressos de forma permanente. Só que, além do tempo, eu preciso levar em consideração o nível de expressão dele. Não adianta de nada eu colocar um gene com efeito terapêutico em ti, se ao final ele vai ser expresso em níveis baixíssimos. O fenótipo, a manifestação final não vai ser saudável. Então, além de ser expresso, eu preciso de uma quantidade de produtos gênicos, falando do jeito mais simples possível, de um RNA e principalmente de proteínas, acumuladas e funcionando em nível correto, para que então eu tenha alteração do meu fenótipo, tá? Então aqui nesse quadro vocês estão observando alguns exemplos de patologias que são objeto de estudo e que estão sendo testadas, né, com terapia gênica para que elas sejam curadas, revertidas completamente. E se você olhar com calma, você vai perceber que dentre essas patologias existe uma, que são várias dentro de uma só, que é o principal objeto de estudo, que são patologias relacionadas ao câncer, que são patologias relacionadas ao crescimento desenfreado, descontrolado de células, geralmente células epiteliais, né? Então, certamente, a grande maioria dos produtos, e hoje já existem produtos de terapia gênica, tá? Mas os estudos são voltados para câncer. Simplesmente porque é difícil a gente entender a genética, a biologia do câncer e porque as ferramentas de terapia gênica testadas, e eu vou mostrar algumas delas para vocês, a gente vai falar de imunoterapia do meio para o final dessa aula, elas têm se mostrado bastante eficientes para tratar alguns tipos de câncer. Eu não estou falando aqui que a ferramenta é perfeita e que não tem risco, que não tem perigo, não. Vou mostrar que tem, mas
inclusive bastante risco. Mas, bom, elas já se mostram como uma terapia bastante promissora para o tratamento de câncer. Só que além do câncer, eu quero que você observe uma outra coisa. O segundo tipo de doença mais estudada e testada para ser tratada com terapia gênica são as doenças monogênicas. E conforme a gente for desenvolvendo o raciocínio sobre a terapia gênica, ao final você vai conseguir chegar à mesma conclusão que eu. Existe um raciocínio lógico e prático e de fácil entendimento. Por que doenças monogênicas são preferencialmente tratadas, ou podem ser preferencialmente tratadas com terapia gênica, tá? Essa quantidade de estudos com doenças monogênicas não acontece à toa, mas a gente vai desenvolver esse raciocínio, tá bom? Então aqui, ó, no eixo Y, vocês estão vendo diferentes doenças, tá bom? E aqui, no eixo X, eu estou vendo o número de estudos. Então, naturalmente, o câncer é a doença mais estudada, e é assim que tem que ser, porque ainda é uma doença bastante problemática para qualquer tipo de tratamento, seja ele quimioterápico, radioterápico, com tratamento de fármacos convencionais, procedimentos cirúrgicos. Então, muitos estudos focam nesses caras, tá? E aqui a gente está vendo alguns exemplos também de doenças, mais especificamente, que podem ser alvo da terapia gênica. Lembrando que isso aqui é experimental, tá? Existem, de fato, já produtos que são patenteados, alguns liberados pelo FDA norte-americano, o que seria aí análogo ao nosso Ministério da Saúde e Anvisa nos Estados Unidos, mas ainda assim, tem que lembrar que a grande maioria dos produtos de terapia gênica, né, eles ainda são experimentais. Então, eu estou vendo aqui um exemplo, está marcado com a setinha, a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma condição que está associada a quadros de doenças pulmonares, tá, como doenças obstrutivas crônicas. Então, eu estou vendo aqui, ó, o alvo, né? Então, uma pessoa ela tem deficiência dessa enzima. O objetivo é aumentar a quantidade dessa enzima. As células-alvo são as células epiteliais lá do nosso pulmão. E aqui o local onde está sendo desenvolvido, perceba que não tem nenhum no Brasil, por que será, né? E o método de entrega. Então, presta atenção. Agora eu vou começar a detalhar como funciona a terapia gênica, tá? Então, aqui eu tenho um alvo molecular, eu estou dando como exemplo uma proteína, né? A alfa-antitripsina. Um tecido-alvo, uma célula-alvo e um sistema de entrega. Então, eu estou separando essa daqui porque fica fácil de entender. Toda a terapia gênica, ela é baseada em uma patologia com um alvo específico, gênico-proteico, que acontece em um tecido específico, pode ser hepático, pulmonar, seja ele qual for, e com um sistema de entrega. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, as muitas variáveis que eu vou discutir com vocês, estão associadas aos diferentes alvos moleculares, às diferentes células e tecidos-alvo, e também às diferentes formas possíveis de eu entregar esse gene que eu vou utilizar de forma terapêutica, tá bom? E aí, se eu estou falando dessas três características, certamente existem dois aspectos básicos que você não pode esquecer, mas de jeito nenhum em relação à terapia gênica. Porque se você errar qualquer uma dessas duas coisas que eu vou mostrar para você, vai dar problema, certo? Vai dar errado a tecnologia. Ela já tem chance de dar errado porque é experimental, né? Mas se você esquecer alguma dessas duas coisas, a chance de dar errado é muito maior. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é o método de entrega do meu gene terapêutico. Vê, terapia gênica depende da entrega ou da alteração dos níveis de expressão de uma pessoa, do gene de uma pessoa, né? Assim, então, tem que entregar um sistema para modular essa expressão ou um gene saudável para substituir, um alelo saudável para substituir. Então, eu preciso pensar muito bem qual sistema de entrega eu vou utilizar. Existem várias formas de um pesquisador pegar um gene, conseguir introduzir no ser humano e fazer com que ele chegue a uma célula-alvo. Várias formas, tá? Inclusive, uma que a gente usou na época da pandemia, vou falar dela já já. Então, eu preciso escolher um método de entrega seguro e eficiente do meu gene terapêutico ou do meu sistema de modulação gênica. E para que a técnica, né, de terapia gênica, para que a terapia gênica seja utilizada de forma eficiente do ponto de vista terapêutico, eu tenho que conhecer muito bem a doença. Mas presta atenção, eu tenho que conhecer muito bem a doença. E eu vou repetir, eu tenho que conhecer muito bem a doença
Porque, caso contrário, você pode alterar o gene errado da forma errada, fazendo caquinha, né? Então, você tem que saber como esse gene saudável vai ser entregue, e para que isso aconteça de forma satisfatória, a doença que você quer corrigir tem que ser conhecida com o máximo possível de detalhes, porque caso contrário, você pode alterar o nível de expressão de forma adequada. Veja, tu já parou para analisar se um sistema de terapia gênica, de edição de DNA, qualquer tipo que seja, corrige o gene do jeito errado? Você já parou para pensar que uma pessoa tem uma patologia, ela pode receber um gene de forma equivocada e ter uma outra patologia, quem sabe até morrer de forma permanente nesse caso, né? Caso você utilize um sistema errado. Então eu tenho que saber muito bem as duas coisas. Então, aqui a gente está vendo dois exemplos fáceis, simples, muito tranquilos, relacionados ao primeiro aspecto que eu falei, sistema de entrega. Então dá uma olhadinha aqui. Nesse caso, observe que eu estou vendo um adenovírus. Vocês devem se lembrar lá das nossas discussões iniciais, quando eu falei sobre as vacinas da Johnson & Johnson, enfim, da AstraZeneca, sobre os vetores virais. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui tem um vírus que foi utilizado e escolhido para entregar um gene terapêutico. Olha lá, ó. Esse vírus está carregando dentro dele um gene terapêutico. Ele entra numa célula-alvo, ó, que vai alterar geneticamente, então vai entregar o gene terapêutico. Esse gene terapêutico vai gerar uma proteína e essa proteína, posteriormente, pode funcionar nos tecidos de um indivíduo. Esse é um exemplo, tá? Existem inúmeros outros. Então, eu posso te falar que aí está sendo utilizado um vetor viral. Então, para humanos, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar um vetor viral para entregar o gene terapêutico, então fazer terapia gênica. Se você for um pouquinho curioso e depois você vai ler os materiais complementares, certamente você vai encontrar algumas patologias que experimentalmente estão sendo tratadas dessa forma. Mas será que vetor viral é a única forma de se fazer isso? E a resposta é óbvia que não, né? Então aqui do lado direito vocês estão vendo um outro caso. Então, deixa eu pegar aqui a lupinha. Olha que coisinha fofa. Perceba que o raciocínio é o mesmo. Então tem membrana plasmática, citoplasma, carioteca, núcleo. Se é terapia gênica, eu quero que esse material genético chegue ao núcleo, né? Agora aqui eu estou vendo diferentes formas, diferentes mecanismos de entrega de material genético. Tá bom? Então a gente pode utilizar os vetores virais, a gente está vendo alguns exemplos aqui, e atualmente se utiliza bastante os lipossomos ou as lipossomas, que são membranas, são sistemas de membranas capazes de carregar ácidos nucleicos, RNAs. Lembra da historinha da vacina de RNA da Pfizer, né? Então eu tenho um RNA mensageiro dentro de um sistema de lipossoma, de membrana. Mas, professor, só existe essa forma? Não, existem várias outras. Mas em humanos, experimentalmente, os vetores virais e os lipossomas, desses caras você não pode esquecer de jeito nenhum, porque eles são utilizados frequentemente, tá? E o que acontece? A terapia gênica, ela tem que ter um sistema de entrega, um alvo molecular e uma célula-alvo também, né? E dependendo da célula-alvo, as consequências vão ser bem diferentes. Então, você pode fazer terapia gênica para alterar permanentemente a informação de linhagens germinativas. Ovócito, espermatogônia, tá bom? Então, aquelas linhagens de reprodução que, ao final de vários eventos meióticos, darão origem a células reprodutivas, haploides em nós humanos, elas podem ser alteradas por terapia gênica. E eu te pergunto, se você promover a alteração das informações genéticas de uma linhagem germinativa, as consequências são para você ou são para o seu filho? Ou para sua prole? Então, é óbvio que tem a ver com a sua prole, né? Então, se você vai alterar células de linhagens reprodutivas, os efeitos acontecerão na gurizada que vem depois. Esquece disso não, tá bom? Então, as informações, os alelos defeituosos presentes em células primordiais lá nas nossas linhagens germinativas podem ser corrigidas pensando em se produzir e gerar uma prole que não herde aquela característica defeituosa, tá? Só que aí você tem que parar para pensar que depende muito do interesse, né? Veja que eu estou falando aqui de doença, né? Então, gerar pessoas, novos indivíduos que não carreguem mais alelos
defeituosos. É disso que eu estou falando para ti. Só que se lembre, viu? Da mesma forma que eu consigo alterar características, alelos relacionados à patologia, eu também consigo alterar alelos relacionados a características físicas. Então, lembre-se que a alteração da informação genética de um ser humano de forma permanente também está relacionada a uma série de questões filosóficas, tá? Esse idiota que vocês estão vendo aí achavam que as pessoas com características específicas, né, alguns fenótipos tipo ser muito alto, olho claro e não sei o quê, eram pessoas melhores. Não duvide de que nos próximos anos existirá a aplicação de terapia gênica para a gente estar produzindo bebezinhos aí com características desejáveis para os pais e para as mães do ponto de vista estético, tá? Então a gente está discutindo naturalmente, pensando em patologia, mas você já deve imaginar que dependendo de quem tiver com essa arma em mãos, e uma baita de uma arma do ponto de vista biotecnológico, as consequências podem não ser muito legais, tá bom? Então lembre-se disso. Só que aí, além de célula germinativa, eu tenho que me lembrar que eu posso fazer terapia gênica, alterar permanentemente, alterar em foco, em loco, o material genético de células somáticas. E aí o raciocínio muda, né? Porque se as alterações nas linhagens germinativas, elas estão diretamente associadas a modificações no fenótipo da prole, do teu guri, da tua gurizinha, bom, aqui o efeito vai ser em você. Então, as alterações em células somáticas, em tecidos somáticos, estão diretamente relacionadas a mudanças no fenótipo de um indivíduo. Então, o contexto que eu tinha falado agora há pouco de hemofilia, enfim, a anemia falciforme, se encaixa na terapia gênica aplicada a tecidos ou células somáticas. Tá bom? Então, existem inúmeras células. Os nossos tecidos todos não relacionados à reprodução são exemplos de tecidos formados por células somáticas. Então, essas características elas não são herdáveis, certo? Então, se você modificou, fez terapia gênica num hepatócito teu, o teu fígado vai ficar modificado geneticamente de forma positiva. Mas não significa dizer que se você tiver um gurizinho depois que você passou pelo procedimento de terapia gênica, que ele vai herdar aquele mesmo alelo que você ajustou, tá? Quer fazer isso, faz em célula germinativa. Professor, você está falando aí toda hora de vai mudar o gene, faz isso, faz aquilo, e modula a expressão, e tira um alelo defeituoso e coloca um alelo saudável. Mas do ponto de vista prático, como é que acontece? Tu sabe a resposta. Tu sabe a resposta porque a gente na aula sobre tecnologia do DNA recombinante, eu te mostrei o que era um DNA recombinante. Então a gente consegue utilizar aquele mesmo raciocínio, aquele plasmídio recombinado, para entregar uma célula-alvo alelos, genes. Então, eu posso, por exemplo, fazer a transferência de um gene que tem um nível de expressão mais alto, está sob a influência de um promotor de nível maior de expressão, fazendo com que aquela cópia seja expressa em níveis mais altos. Lembra que eu falei? Eu posso simplesmente querer aumentar a síntese de um RNA mensageiro ou de uma proteína. Mas se eu quiser também, eu posso utilizar genes, nesse caso aqui RNAs, para inibir a expressão de genes defeituosos. Sim, existem vários RNAs que são reguladores. Lá na nossa aula sobre moléculas de interesse biotecnológico, eu falei que os ácidos nucleicos têm grande valia do ponto de vista biotecnológico, né? Aí eu contei para você a historinha do DNA, química e estruturalmente, e contei para você a historinha do RNA, química e estruturalmente, e contei para você basicamente o RNA mensageiro. Mas tem uma cacetada de RNAs que, entre outras coisas, além de constituírem ribossomos, além de transportarem aminoácidos, além de transportarem virtualmente, né, a informação genética, no caso dos RNAs mensageiros, existem RNAs que são reguladores, como é o caso dos microRNAs, por exemplo. Então eu posso, utilizando a tecnologia de DNA recombinante, transferir para alguém um RNA regulador que seja capaz de silenciar um gene, desligar ou diminuir a expressão de um gene defeituoso. Você pode utilizar essa abordagem, tá bom? Ou você pode, por exemplo, simplesmente substituir, corta o gene ruim fora, corta o alelo ruim fora, e então adiciona a cópia saudável, tá bom? Então existem algumas abordagens em nível molecular, que é um enfoque mais voltado para a biologia molecular mesmo, tá? Mas você tem que lembrar que essas possibilidades existem de fato, fisicamente eu consigo aumentar a expressão de um gene, eu consigo silenciar um gene, ou consigo também substituir um gene que é defeituoso, um alelo que é defeituoso, tá bom?
Só que veja só, você já deve estar com o cabelo em pé aí, né? Olhando para mim meio assustado, com o olho arregalado. Não, porque toda hora eu tô falando que eu vou conseguir modificar a sua informação genética original. Você fala assim, professor, você tem uma chance de dar merda, você tem uma chance de dar problema. Tem não? Claro que tem, lógico, eu vou mostrar quais são os riscos. Mas é justamente por isso que quando tu vai fazer terapia gênica, e lembra, tu tem que ter um alvo, um sistema de entrega e tem que ter também uma célula que vai receber que vai passar por terapia gênica. Então, quando eu vou fazer terapia gênica, eu posso utilizar pelo menos duas abordagens possíveis. Uma delas é chamada de abordagem ex vivo e a outra é chamada de abordagem in vivo. E aí, você olhando o esqueminha que está na tela de vocês, você já deve imaginar o que significa cada uma das coisas, né? Certamente o termo in vivo está mais claro no teu juízo. É mais fácil deduzir o que significa uma técnica in vivo. Jeito mais simples, professor, eu vou pegar aquele adenovírus que eu falei, aquele vetor viral, carregando um gene que eu quero alterar em você, e injeto em você, e aí torço, espero que esse vírus seja capaz de entregar o meu gene terapêutico na célula-alvo. Por outro lado, quando eu penso numa abordagem ex vivo, eu faço a manipulação fora de você. Em abordagens ex vivo, o que eu faço é coletar algumas células, colocar numa plaquinha de Petri. Se tu acha que cultura de célula é só de célula microbiana ou célula vegetal, esqueça. Posso pegar a célula humana e cultivar em plaquinha. Então eu vou lá, coleto algumas células de você, a gente vai falar dessas células agora, coloco numa plaquinha, altero essas células geneticamente e depois eu reintroduzo em ti as células geneticamente modificadas. Qual é a grande sacada e qual é a grande diferença aqui? É que a manipulação genética eu fiz fora de tu e depois eu reinjeto a célula geneticamente modificada na abordagem ex vivo. Na abordagem em vivo não, né? Na abordagem em vivo eu estou colocando em você o sistema que vai promover a alteração genética e aí eu torço para que a alteração genética aconteça do jeito correto. É aí que mora o perigo, tá? Mas a gente vai discutir esse perigo certamente. Então aqui a gente está vendo do lado esquerdo a abordagem ex vivo. Então dá uma olhadinha pelo esquema. É possível se coletar células, colocar na plaquinha de Petri, alterar geneticamente. Como, professor? Utilizando a tecnologia do DNA recombinante, utilizando vetores virais, lipossomas. Depois as células modificadas estão sendo reintroduzidas nesse hospedeiro, em você. E aqui em azul, do lado direito, você está vendo a abordagem in vivo, tá bom? Inclusive, nesse exemplo, ele está utilizando adenovírus como vetor, né? E também aquelas lipossomos, ou aquelas partículas lipídicas que eu mencionei anteriormente, para entregar o gene com efeito terapêutico. Aí você fala assim, professor, eu estou confiando mais nessa história de abordagem ex vivo, né? Parece mais segura. Primeira vez que eu ouvi também, me parecia mais segura. Então, eu tenho que ter célula, não é isso? Entendi, eu tenho que ir lá coletar do paciente célula e fazer a alteração. Então, eu posso pegar qualquer tipo de célula, né? Eu vou fazer um raspado de pele aqui, pegar umas célulazinhas ali de derme e faço a alteração genética. Ah, então eu vou ter que utilizar a célula óssea, osteócito, coisa linda, pneumócito. O ideal é que você utilize células tronco. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Veja, não confunda isso que eu vou falar sobre células tronco com a ideia de se utilizar células tronco puras terapeuticamente. Aí eu vou lá, coleto célula tronco e coloco no tecido que está morto para ver se recupera. Essas eram as abordagens iniciais, né? Quando a gente estava engatinhando na utilização de células tronco, que aliás ainda é utilizada. O que eu estou te falando é que eu vou coletar de você células tronco, quando isso for possível, e alterar essas células tronco e especializá-las, né? São várias, no tecido que te interessa. Como assim, professor? Bom, se é célula tronco, via de regra, célula tronco é uma célula indiferenciada, mas com capacidade de se especializar em outros tecidos. Tá bom? A gente vai falar disso já já, em maiores detalhes. Então, eu retiro células tronco do paciente, promovo alteração genética nele, as que me interessam, especializo essa célula
num hepatócito, se eu quiser corrigir um hepatócito, num miócito, se eu quiser corrigir um miócito, numa célula de coração, se eu quiser corrigir tecido cardíaco, e então introduzo no meu paciente. Eu vou mostrar para vocês que essa abordagem ex vivo ela é bastante utilizada com células imunológicas, quando a gente for falar sobre imunoterapia, tá bom? E perceba que a biotecnologia é engraçada, né? Porque ela aponta uma solução e depois aparece um problema. Eu consigo coletar a célula-tronco de você? Será que eu consigo? Será que isso é possível, hein? Professor, essa história de célula-tronco deu uma treta tempos atrás aí, porque tinha um negócio de célula-tronco embrionária. Tinha uns negócios desses, né? E que a igreja não deixava, né? Matar embrião, o que é vida, o que não é vida. Mas hoje, se eu quiser coletar de você célula-tronco, deixa o embrião de lado por enquanto. Eu consigo? Consegue. Por exemplo, na sua medula óssea vermelha. Então, a sua medula óssea vermelha é um órgão hematopoético. Ele produz uma série de células que está presente no nosso sangue. E, inclusive, também é um órgão linfóide primário, porque dá origem a linfócito T, dá origem a linfócito B. Então, quer dizer que a medula óssea vermelha é um tecido parcialmente indiferenciado, capaz de gerar células muito diferentes. Você já fez exame de sangue na sua vida, eu tenho certeza. Aí, quando você pega lá o hemograma completo, vai estar lá assim, ó, série vermelha e série branca, não é não? Aí tem a série vermelha sobre hemácia, porque hemácia é um restinho de célula, né, de megacariócito, que não tem núcleo, mas ainda assim é muito importante. E embaixo tu pega a série branca, o leucograma, e tem uma cacetada de células diferentes. Eosinófilo, basófilo, metamielócito, não. Tem esse monte lá. Todas essas células vieram do tecido hematopoético, que é a medula óssea vermelha. Então, a medula óssea vermelha foi capaz de produzir células com funções distintas. O basófilo faz uma coisa, o monócito faz outra, o neutrófilo faz outra, e por aí vai. Então, faz sentido, né? É um exemplo de célula-tronco. Então, eu posso retirar as células-tronco da medula óssea vermelha, processo bem dolorido, inclusive, eu acho. Né? E aí depois fazer as modificações que a gente vai discutir. Mas, se você é da geração mais nova, né? Chama de geração Z, não é isso? Provavelmente você já deve ter ouvido falar de pessoas aí da sua geração que guardou guardou o cordão umbilical. Não é não? Eu sou velho já. Então, o que me resta é um negócio preto assim que minha mãe mostra. Olha aqui, isso aqui era seu cordão umbilical, guardava numa meinha. O meu, eu sou velho. Mas, hoje em dia, existem empresas que fazem a armazenagem em nitrogênio líquido de cordão umbilical. Do mesmo jeito que tem empresa de reprodução especializada em guardar espermatozoide, enfim, ou óvulos, né, para reprodução em algum momento. Certamente você já ouviu falar disso em relação a algum artista desse aí. Então, eu posso utilizar o cordão umbilical como fonte de células-tronco, porque lá existem várias células-tronco. Mas é fácil? Não. Não, né? Porque eu acho que você não tem cordão umbilical guardado do jeito correto, com as células-tronco conservadas, bonitinhas e funcionais. Muito provavelmente não. Se você tem, amém, guarda, continua lá pagando os 9 mil, 10 mil anuais para manter o seu cordão umbilical refrigerado e protegido. Mas é uma possibilidade, né? Pensa nisso aí para o seu filho. Você nunca sabe quando é que vai ser necessário célula-tronco. E outra possibilidade, qual seria? Aí a gente volta para o problema inicial, né? Professor, tem a história do embrião, né? O senhor está querendo treta. Biotecnologia é arranjar treta, mas para coisa boa, né? O local, ou a origem de todos os nossos tecidos, o local com maior quantidade de células-tronco, é um embrião. Era você lá no 6º, 7º, 8º dia, 10º dia pós-fecundação. Tem uma cacetada. Quando você estava no estado de mórula, que era um emaranhado de células, todas aquelas células iniciais deram origem a todos os seus tecidos. Por isso que a clonagem reprodutiva e terapêutica foi pensada, né? Então imagina, eu clono você é um embrião bonitinho, começa a se dividir, e antes de você se tornar um feto maiorzinho, eu mato o embrião, pego as células-tronco para utilizar terapeuticamente. Por exemplo, para fazer terapia gênica. Pode? Não. Por quê? Porque tem uma discussão filosófica em cima disso. Obviamente que eu fiz uma provocação inicialmente, mas existe uma questão filosófica que tem que ser respeitada. Para mim isso é uma bobagem, mas para você pode não ser. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Beleza, professor. E aí, faz o quê? Cordão umbilical está difícil, as células-tronco da medula óssea vermelha funcionam,
mas elas não são tão eficientes assim. E aí, tem outra abordagem possível? Tem. Tem um outro tipo de célula-tronco, que é chamada de célula-tronco pluripotente induzida, ou células IPS. Não se perde não, viu? Eu estou falando das células-tronco porque elas vão ser utilizadas na terapia gênica. Eu vou alterar essas células aí para utilizar terapeuticamente. Vai com calma, a gente vai chegar lá. E aqui a gente está tendo um exemplo, né? Shinya Yamanaka, um dos meus ídolos na academia, certamente. Né? Enquanto você está dormindo, tem um japonês estudando, já ouviu falar disso. Olha aí, um exemplo. O que esse cara desenvolveu? Gênio, foi lá e pensou assim, veja, eu tenho um fibroblasto. O fibroblasto é uma célula parcialmente diferenciada lá do seu tecido de pele, né? O fibroblasto de hoje, um dia, foi uma célula-tronco. Será que eu não consigo reprogramar um fibroblasto para transformar ele em célula-tronco de novo? Consegue, tanto que ele conseguiu, tá bom? Então, as células-tronco pluripotentes induzidas são células que passaram por um evento conhecido como reprogramação celular. Então, o que é reprogramação celular? Imagina uma célula especializada e eu, entre aspas, faço ela voltar no tempo e se tornar uma célula-tronco de novo. É isso. Resolveu o problema. Ninguém mais vai encher a paciência dizendo que está matando embrião. Eu coleto fibroblasto seu, bonitinho, e faço a reprogramação dessa célula, transformando numa célula-tronco novamente. Então, olha aqui o esquema bonitinho, ó. Fica facinho de entender. Então, aqui eu estou observando, dá um zoom, fica mais fácil para você ver, ó. Então, aqui eu estou observando a coleta de um fibroblasto, de um adulto, tá bom? Passo a cultivar essas células. Perceba que existem alguns genes e fatores de transcrição aqui que são modulados, bom? E aí eu transformo esse fibroblasto numa célula-tronco. E depois, professor? Bom, eu altero geneticamente essa célula aqui e converto ela em célula de osso, se for o caso, célula muscular, se for o caso, célula cardíaca, adipócito, o que você quiser. Célula de cartilagem, que não condrócito, né, que não regenera com facilidade. Então, a grande sacada é que eu consigo ter uma fonte grande de células-tronco para conseguir fazer a minha terapia gênica sem ter tantos estresses do ponto de vista operacional e filosófico. Professor, célula-tronco reprogramada, induzida, ela é perfeita? Não. Não, existem alguns problemas com elas, tá? Porque essas células, apesar da gente conseguir reprogramá-las, elas já foram células adultas, então estão acumulando mutação há muito tempo, enfim, existem algumas questões. Mas, tu não pode esquecer que ajuda a resolver o problema, né? Então, lembrem-se, existe aí essas possibilidades da obtenção de células-tronco e, certamente, elas podem ser utilizadas na terapia gênica como fonte de material para alteração. Então, se você não lembra a historinha que eu acabei de falar do embrião, ela está aqui, certo? A sacada do Shinya Yamanaka, que ganhou o prêmio Nobel lá em 2012, foi essa. Ó. Então, isso era você, viu? Essa coisa linda aqui era você, lá na barriga da sua mãe, lá no começo. Mas você começou a partir de um ovócito fertilizado, né? Então, essas células que estão se dividindo são células-tronco, deram origem a todos os seus tecidos. Então, isso aqui vai virar hepatócito, osteócito e tudo mais. Então, ele deu um jeito de voltar as suas células já diferenciadas a essa condição. Por quê? O que aconteceu ao longo do desenvolvimento embrionário foi a especialização de células baseada na ligar e desligar alguns genes. Bom, se não está claro para você ainda, que fique agora. Todas as suas células nucleadas têm exatamente o mesmo material genético. O que é que diferencia um hepatócito, que é uma célula de fígado, de um neurônio? Bom, como os genes são utilizados. Alguns estão ligados numa célula, outros estão desligados, e por aí vai. Então, a gente consegue sim fazer esse tipo de alteração, tá bom? E aí, como um exemplo prático, fácil de entender, porque é bom ter exemplo, né? Ficar só contando a história do ponto de vista teórico e abstrato. Aqui a gente tem um exemplo, que é a produção de células do tipo CAR-T. Então, são células T, linfócitos, TCD8, citotóxicos, efetores, os caras que metem a porrada no sistema imunológico, lá bom, esses caras batem demais. Então, essas células T são modificadas geneticamente para alguma aplicação. Eu já te falo que as células CAR-T têm uma aplicação direta no câncer, e a gente vai entender por quê. Professor, o que significa isso? CAR. CAR vem de antígeno, nesse caso de receptor quimérico, tá bom? Então, CAR-T vem de receptor quimérico. O que é um receptor? Receptor é uma proteína que fica na membrana plasmática, tá bom?
E o que é uma quimera? Uma quimera é um bicho mitológico que formado por vários pedaços, né? Cabeça de leão, rabo de cobra, corpo de grifo. Tem uma história dessa, não tem? A quimera lá, bonitinha, né? Então, eu consigo fazer a mesma coisa com a proteína, se eu quiser. Professor, então você está dizendo para mim que se eu quiser, eu posso artificialmente criar uma proteína nova, um padrão que não é natural? Uhum. Então eu posso pegar um pedacinho de uma proteína, colar com metade de outro tipo de proteína, e depois colar com outro pedaço de proteína e fazer uma proteína quimérica. Então leva aí para sua vida todinha. Uma proteína quimérica é uma proteína artificial com vários domínios, com várias partes. Então, as células CAR-T nada mais são do que linfócitos T específicos para caçar câncer. É isso. Sabe você quando treina o cachorro para caçar animal? Hein? Você pega o cão. Já viu em filme, né? Você pega lá o cachorrinho, dá uma pista, ele cheira e vai procurar o vagabundo que tem aquele cheiro de pista. Então, a lógica é mais ou menos a mesma. As células CAR-T são células treinadas molecularmente, alteradas geneticamente por terapia gênica, para caçarem literalmente células cancerosas dentro dos indivíduos. Essa é a aplicação mais clássica delas, tá? Existem outras possibilidades, tá bom? Então aqui a gente está vendo um exemplo, aqui embaixo, ó. Olha aqui esse esqueminha bonitinho, de uma célula imunológica, perfeito? Então aqui a gente está vendo aqui nessa região, ó, receptores, tá bom? Aqui eu vejo receptores do tipo MHC, complexo maior de histocompatibilidade. Professor, para que servem esses receptores aí? São receptores de reconhecimento de antígenos, tá? Do jeito mais simples e fácil possível, para você que achava que imunologia era uma disciplina difícil, e não é, ela é muito tranquila, as células imunológicas, elas utilizam esses receptores aqui, ó, para, entre outras coisas, reconhecer uma célula cancerosa. A gente está falando de câncer, né? Elas fazem outras coisas com isso aqui. Elas atuam de outra forma também utilizando esses mesmos receptores. Mas para nossa realidade, não esquece. Esses receptores são úteis para que uma célula de defesa seja capaz de reconhecer célula cancerosa. Aí você fala assim, nossa, eu não entendi não qual a lógica não, então. Para que danado é que eu vou criar um outro receptor artificial quimérico, igual você me falou aí, se as nossas células são capazes de reconhecer antígenos, pedacinhos do câncer, com complexo MHC1, MHC2. Esses receptores que eu mostrei para tu aí agora. É porque eu costumo dizer que a célula cancerosa é uma célula vagabunda e cracuda. Se você olhar ao microscópio uma célula cancerosa, você vai ver um cracudo assim, ó, o cabelo todo espalhado, bagunçado, feio, sem forma, estranha. Mas muito esperta do ponto de vista molecular e fisiológico. Por quê? As células cancerosas, não todas, quando a gente fala de câncer, você tem que lembrar que são vários tipos, tá? Então, existem alguns tipos de câncer que conseguem enganar o sistema imunológico. Então, vou dar um exemplo. Existem células chamadas de natural killers, células NK, que são do nosso sistema imune. Elas fazem muitas coisas, inclusive matam células de câncer. Isso eu estou falando naturalmente. Eu tenho, você tem agora aí. Tá bom? Aí elas vão passando ali nos seus tecidos. Oi, tudo bom? Deixa eu ver teu MHC aí. Ver se está tudo bem. Ah, você é uma célula normal, né? Que legal. Tá normal, MHC tá ok, de boa. Segue tua vida, não vou te matar. Uma célula NK, ela é capaz de reconhecer uma célula cancerosa pelo contato desse complexo MHC, desses receptores. Então ela sabe que a célula é cancerosa quando há uma incompatibilidade desse contato, né? E por consequência mata. Só que algumas células cancerosas conseguem enganar o sistema imunológico. Faz mais ou menos assim, ó. Ó, aqui, ó. Eu sou uma célula normal. Ó o meu MHC como tá normal, lindo. Tá vendo, senhora NK? Ó, que legal. Ah, essa é a célula normal, vou passar direto, não vou te matar. Então, existem cânceres que são capazes de, no sistema de sinalização, enganar e burlar o sistema imunológico. Por isso que tem câncer que não responde ao nosso sistema de defesa. Porque o nosso sistema imunológico, entre outras funções, ele serve para fazer isso também, viu? Para te livrar de uma célula cancerosa. Aí ela vai se multiplicando, 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 e chega um momento que não tem mais controle, porque já tomou uma área bastante grande, infelizmente, e todas as consequências relacionadas à progressão de vários tipos de câncer, tá? Então aí faz sentido, agora faz sentido, foi não? Aí faz sentido. Eu treinar um grupo especial, o BOP, molecular imunológico, de células capazes de caçar literalmente essas células cancerosas, tá bom? Então olha esse esqueminha aqui que vai ficar fácil de entender porque aqui o tio está falando sobre as células CAR-T. Então olha aqui para o lado direito, primeiro eu vou te contar o que é uma célula CAR-T, o que é esse receptor quimérico, tá bom? E depois eu vou fazer uma comparação com uma célula natural. Então aqui do lado direito,
Vamos reconhecer as estruturas? Vou fazer aqui primeiro sem o zoom, depois eu mostro com o zoom. Então, isso que vocês estão vendo, esses dois quadradinhos verdes, esse quadradinho azul e esses quadradinhos aqui, ó, laranja e vermelho, ao total, eles são o antígeno quimérico. Quimérico, tá vendo, né? Um é vermelho, outro é laranja, outro é azul, outro é verde, porque significa dizer que eles são formados por partes e funções diferentes, me lembrando uma quimera, tá bom? Então, as cores aqui não estão à toa, não. Então, aqui, ó, nessa região central, eu estou observando a membrana plasmática, certo? E eu vou observar 3 regiões básicas. A primeira é um domínio, uma região desse receptor chamado de transmembrana. Ela serve para ficar fixada na membrana, né? Porque se é um receptor, ela tem que ficar fixa lá na membrana das células T, permitindo, ó, o movimento e o contato da parte externa e também da parte interna, cada um com seus alvos. Ok. Só que essas duas regiões coloridas aqui, a verde e essa vermelhinha, acabam tendo uma importância funcional maior para o que eu quero que vocês entendam. Primeiro, essa região em verde é uma região similar a um anticorpo. Então, os anticorpos, eles têm basicamente 2 regiões, tá bom? Muito bem definidas. Uma região variável, e eu estou fazendo um chifrinho aqui porque o anticorpo ele parece um chifrinho, tá bom? Regiões variáveis e uma região que é constante. Então, essa região variável ela é capaz de se adaptar a diferentes antígenos. Por isso que você tem anticorpos específicos contra diferentes bactérias e vírus e alergias e por aí vai. Então, artificialmente, os pesquisadores criaram, ó, essa região do receptor com características similares à região variável de um anticorpo para se ligar a um antígeno de câncer. Então, essa região verdinha que vocês estão vendo, ela vai se ligar especificamente a um antígeno canceroso. De que câncer, professor? De língua, de esôfago. Então, eu produzo um antígeno quimérico como esse para cada tipo de câncer que eu quero tratar. Pessoal, você ligou a sacada? Então, é como se eu tivesse colocado um anticorpo específico, colado, preso numa célula assassina de câncer, e aí ele vai começar a caçar o câncer, a célula cancerosa dentro do seu tecido. Como eu vou reintroduzir essas minhas células, lembra, a gente está falando de abordagem ex vivo aqui, né? Como eu vou reintroduzir essas células em você, elas vão cair na corrente sanguínea, na corrente linfática. E onde essa cracuda cancerosa tiver, eles vão caçar. Então, essa região ela é específica contra um ou alguns antígenos do câncer, tá? E essa região interna ela serve para sinalizar o contato, quando isso acontecer, né, desse receptor com a célula cancerosa. Opa, achamos o meliante. Ativa as respostas para a gente matar. E aí, você deve se lembrar lá da patologia. Lembra da patologia, né? Disciplina que consumiu o juízo de todos nós. Lá na patologia, você deve se lembrar que várias células imunológicas induzem respostas de apoptose. Então, ativam respostas para matar a célula, que nesse caso é cancerosa. Beleza? Então, percebeu qual era o câncer. Ativou a resposta de apoptose, então essa célula T vai induzir a morte do câncer. Qual é a grande sacada? Que ela é específica contra o câncer que você quer matar. Sendo que tem uma outra vantagem. Qual é? Percebam que esse receptor ele é artificial. Não tem nada a ver com aquele complexo MHC1 e MHC2 que eu falei. Lembra? Que a célula cancerosa pode enganar? Então dane-se. Essa célula artificial aqui, ela não depende do complexo MHC. Não tem como ser enganada. Então, se ela achar a célula cancerosa, e se esse receptor de antígeno for específico, bem desenhado, lembra que eu falei lá atrás? Tem que conhecer bem a doença, né? Tem que conhecer bem o câncer. Bom, se for o caso, ele vai achar e vai matar a célula cancerosa. Então, esse é o raciocínio básico de uma célula CAR-T, tá bom? De receptor de antígeno quimérico. E aqui do lado esquerdo, eu estou vendo um receptor TCR, que é um receptor clássico de linfócitos T que não são alterados geneticamente por terapia gênica. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Perceba que a estrutura é muito mais complexa, né? Então, via de regra, a estrutura de um receptor natural de reconhecimento de antígenos, de um linfócito T, é muito diferente de um receptor de antígeno quimérico, como esse que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então, disso tu não pode esquecer. E, ó, um esqueminha fácil que sumariza tudo que o tio falou até agora. Então, ó, aqui eu tenho uma célula T, tá bom? Carreando o antígeno de receptor quimérico que eu acabei de falar, receptor de antígeno quimérico, perdão, e ela vai, ó, encontrar uma região do câncer. Então, essa região que eu mostrei para vocês, ó, que era verdinha, bonitinha, coisa fofa, ó, ela é específica contra esse antígeno, essa região do câncer.
Então, ele vai encontrar, se ligar, induzir apoptose e caixão em vela preta para essa célula cancerosa. Professor, isso parece legal, não é? Terapia gênica é legal. Se o paciente tiver em quadro de metástase, né, o espalhamento de câncer, resolve? Lembra? Eu vou reintroduzir essa célula na corrente sanguínea do paciente, na circulação linfática. Então, mesmo que uma célula cancerosa esteja espalhada, se ela tiver o antígeno que a célula T consegue reconhecer, ele vai chegar no tecido e vai resolver o problema. Tá bom? Pode dar errado? Pode. Pode dar muito errado, inclusive. A gente vai falar disso mais na frente. Mas a ideia é boa, né? Eu tô aqui para vender sonho. A biotecnologia serve para isso, para vender sonho, que vai resolver tudo do jeito mais simples possível. E de fato é. Isso é uma baita de uma alternativa bastante promissora. Justamente por isso existem alguns grupos no mundo desenvolvendo técnicas para tratamento de câncer baseado na produção desse tipo de célula que vocês conhecem aí de forma genérica como imunoterapia, tá bom? Então não esquece das células CAR-T, vocês vão ler uns trabalhinhos, uns materiais complementares para aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, sobre o assunto, que é bastante interessante. Mas nem só de abordagem ex vivo viverá alguém que trabalha terapia gênica, né? Então eu posso utilizar a abordagem em vivo. E aí eu vou voltar. A abordagem em vivo, eu vou usar um sistema de entrega, um lipossoma ou um vetor viral, que foi o que eu mostrei para vocês, para em você entregar o gene terapêutico. Se não ficou claro ainda, lá para as células CAR-T, eu alterei aquelas células artificialmente, terapia gênica nas células imunológicas, e depois reintroduzi no paciente para tratar o câncer dele. Torcendo para dar certo. E aqui? Aqui não. Aqui é a introdução do gene terapêutico diretamente em ti. E aqui qual é o maior problema? Os problemas, né? Tem alguns. Bom, então dá uma olhadinha. Aqui eu estou vendo 5 colunas diferentes com informações importantes que eu vou citar algumas para você saber quais são as variáveis que determinam como um vetor viral, né, pode ser utilizado para abordagens em vivo, tá bom? Então aqui a gente está vendo, ó, nessa primeira linha, o tipo de material genético do vírus. Nessa segunda linha, se esse vírus ele só invade célula que está em divisão ou não, tá bom? Nessa terceira linha, o limite e capacidade do vírus, porque imagine que o vírus ele é um vetor, então é como se fosse um sistema de entrega, como se fosse um caminhão, né? Não adianta tu tentar colocar 10 mil blocos na caçamba de uma Toro, né? De um carro pequenininho, não dá. Então eles têm capacidade de carregamento diferente. Aqui nessa quarta linha, se o vetor, o vírus utilizado, ele gera resposta imunológica. Depois, se ele é capaz de integrar o material genético que ele vai entregar à sua célula hospedeira, a gente vai entender já já porque isso é importante. Aqui, ó, o nível de expressão e as principais vantagens. Então, eu vou comparar duas situações, dois tipos de vírus, para você entender por que eu tenho que escolher esse vírus de forma muito sóbria para não fazer bobagem. Então, aqui eu estou vendo, ó, um lentivírus, tá? Vírus de RNA, olha a capacidade máxima de carregamento dele, 8 kilobases, dá mais ou menos 8 mil pares de base. Significa dizer que o sistema que você vai utilizar para alterar o gene do paciente não pode ser maior do que 8 kilobases. Se ligou? Quer dizer, tem que ser bem menos que isso, porque aqui nesse material genético tem as informações do vírus também. Então, ó a capacidade dele, que é diferente de um adenovírus. Ó, um adenovírus tem uma capacidade de carregamento maior. Então, se eu parar para analisar uma tabela dessa, eu vejo que existem diferentes características que vão determinar qual delas eu vou escolher. Tá bom? No caso das vacinas de vetor viral, bom, esse aqui é o material de escolha. Professor, tem a ver com terapia gênica? Tem. Vocês viram lá na palestra, vocês conhecem essa história. Então, aqui, ó, adenovírus, bonitinho, tem características específicas, tá bom? Não, já se eu estivesse utilizando lentivírus, eu teria outras características que poderiam ser aplicadas para outras doenças. O que eu quero que você entenda agora é que, dependendo do problema que você quer resolver, você vai utilizar vetores virais com características de entrega de material genético diferente, capacidade de carregamento diferente, células-alvo diferente, tá bom? Então existem alguns. Mais utilizados, Melk, adenovírus e os lentivírus. E aí, professor, pode dar problema essa história ou não? Pode. Alguns.
Antes de eu falar da abordagem em vivo, eu vou te falar alguns problemas relacionados lá às células CAR-T. Pessoal, tá claro para todo mundo que uma célula cancerosa, apesar de ter muitas características, fenótipos distintos, ainda assim o genoma dela é o seu genoma, né? Tá claro isso para tu. Não é como se um tecido canceroso de fora entrasse em você e começasse a se multiplicar. Não. É um conjunto de células suas, com mutações específicas, com características genéticas específicas, e começaram a se dividir. Então, apesar de uma célula cancerosa ser muito diferente, ela também ainda assim é muito parecida com as suas outras células. Tu já parou para pensar se na hora que um pesquisador está construindo o antígeno quimérico, lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco, e aquela região de reconhecimento, ela é capaz de reconhecer um antígeno, uma região de célula cancerosa, mas também de uma célula normal? Tu já parou para pensar nisso? Se ela é pouco específica? Aí você vai colocar dentro de ti um sistema capaz de caçar célula cancerosa e célula normal. Naturalmente isso não vai ser saudável, podendo levar a óbitos. E historicamente existem alguns óbitos, tá, nesses testes, justamente porque essas células CAR-T passaram a atacar células normais. Mas não é porque o sistema é ruim, não é porque a técnica é ruim. Não. Aí foi uma falha na questão do desenvolvimento do antígeno. Lembra, aquela extremidadezinha verde, ela serve para reconhecer o antígeno e depois eu ter uma resposta que vai causar a morte. Se o antígeno existir na célula cancerosa, mas também existir na célula normal, aí nós temos um problema. Por isso que eu falei lá atrás, além de saber qual é o sistema de entrega, de escolha, de entrega, né, da terapia gênica, do gene-alvo, eu também preciso conhecer a minha patologia a fundo, porque caso contrário, erros podem acontecer, tá? E na abordagem em vivo, professor? Na abordagem em vivo é assim, o vetor viral, o lipossoma, vai entrar na sua célula e muito provavelmente ele vai chegar no núcleo, entregar e integrar o material genético. O que é integrar material genético, professor? É pegar o gene terapêutico, colocar no seu material genético. Lembra que eu falei que dá para substituir? Bom, existem abordagens como essa. Isso é o ideal, né? Gene defeituoso eu retiro e coloco a cópia saudável. E se o vírus entregar na região errada? Já pensou? Então, existem eventos conhecidos como mutações insercionais. E às vezes isso pode acontecer. Tá bom? Claro, é raro? Sim, mas é justamente por isso que eu tenho que conhecer muito bem o meu sistema de entrega para evitar esse tipo de situação. Então, o que é mutação insercional, professor? É quando o vírus integra o gene terapêutico no lugar errado, modificando, assim, a informação genética do local errado que ele entregou. Outro problema possível já relatado é a ativação de resposta imunológica e respostas cruzadas. Ó, eu não quero que um vetor viral, na hora que ele vai entregar o meu gene terapêutico, seja destruído antes de chegar na célula-alvo. Concorda? Já parou para pensar se quando você vai tomar a vacina da AstraZeneca, antes dela entregar, do vetor viral entregar a sequência da proteína spike nas tuas células, se ele fosse destruído por células de defesa suas? Isso é muito ruim, tá bom? Inclusive, explica por que os russos, lá no começo da pandemia, usaram 2 vetores virais diferentes, na primeira e na segunda dose. Tá bom? E aí depois você dá uma lidinha sobre isso, bastante interessante. O que você tem que lembrar aqui, agora para o nosso contexto, é o seguinte, é que o vetor viral não pode ser destruído antes de chegar na célula-alvo, por razões óbvias, porque senão o gene terapêutico não chega e, por consequência, não promove o efeito que eu espero. Isso é uma coisa. Pode acontecer? Pode. Aí a terapia gênica não funciona, não é porque o gene foi defeituoso ou porque o nível de expressão foi ruim. Não, é porque simplesmente ele não foi entregue. Tipo carteiro quando não vai entregar a sua encomenda na sua casa. E uma outra possibilidade ruim que também pode ocorrer é o fato de existirem respostas cruzadas. Professor, o que é resposta cruzada? Nesse contexto, a resposta cruzada é você gerar resposta imunológica contra o vírus, mas o vírus tem antígenos específicos similares a antígenos seus. E aí o seu sistema imunológico passa a atacar o vírus e também algumas das suas células. Pode acontecer? Pode. Só com terapia gênica e utilização de vetor viral? Não. Existem algumas doenças que são assim. Febre reumática é um exemplo. Você produz lá uma série de anticorpos específicos contra antígenos de Streptococcus pyogenes da tua garganta, num trator,
Só que algumas daquelas regiões da bactéria se parecem com trechos, partes que existem nas articulações, nos ossos, nas válvulas cardíacas. Aí o cara começa com infecção de garganta, não tratou direito, com o passar dos anos desenvolve um quadro chamado de febre reumática. Veja, isso acontece. O sistema imunológico não é perfeito não, viu? Existem outras doenças como Guillain-Barré também, que são neuropatias periféricas, que surgem depois de você ter tido algum tipo de infecção viral ou às vezes uma gastroenterite, dor de barriga, tá bom? Então não esquece. Resposta cruzada acontece naturalmente. Algumas pessoas têm uma predisposição maior para isso, outras menos. Mas eu tenho que dizer para você que quando eu estou utilizando um vetor viral terapeuticamente, esse tipo de situação pode acontecer também, tá bom? Então pode acontecer mutação insercional, pode acontecer do sistema imunológico destruir o vetor viral e por consequência não entrega o gene terapêutico e também pode acontecer respostas cruzadas com lesão aos seus próprios tecidos. E, imaginando no mundo ideal, qual seria? Sem resposta cruzada, o vetor viral entrega o material genético no local certo, ele não é destruído no meio do caminho, mas às vezes aquele alelo, aquele gene que foi entregue, ele é expresso em níveis insuficientes. Você entrega a cópia saudável, mas ela não é o suficiente para reverter o fenótipo. Então isso pode acontecer, infelizmente. Por várias razões isso pode acontecer, tá bom? Então para a aula de hoje você tem que se lembrar que caso isso ocorra, o fenótipo patológico ele não é revertido. Então tem que ser entregue e o gene terapêutico tem que ser expresso em quantidade adequada para reverter o fenótipo patológico. Porque caso contrário, esquece, não rola, não dá certo. E, para a gente acabar a nossa história em relação à terapia gênica, vou fazer um exercíciozinho bem rápido com vocês. Será que essa pergunta e quase a afirmação que eu estou fazendo é verdadeira? Baseado em tudo que a gente discutiu até aqui em relação à terapia gênica, aos métodos de entrega, as potencialidades e aplicações, será que terapia gênica deve ser mais efetiva em doenças que são autossômicas, recessivas e monogênicas? Para um pouquinho, pensa, lembra do conceito do que é doença autossômica, lá da genética, hein? No ensino médio você viu isso, na graduação você viu isso também. O que é uma doença de caráter recessivo e monogênico? Essas três características facilitam o sucesso de uma terapia gênica. E eu explico por quê. Uma doença autossômica é uma doença característica de célula somática. Ela existe em todos os tipos de célula. Aquele alelo defeituoso ele vai existir em todos os seus tipos de célula, diferente de uma doença de caráter sexual. Primeiro. Segundo, se essa patologia ela for recessiva, se você tem uma resposta recessiva, essencialmente você vai precisar de 2 alelos recessivos. Mas, se eu substituir um deles, resolve o problema, né? Doenças recessivas são assim, eu obrigatoriamente preciso dos 2 alelos recessivos. Então, se aquela patologia é recessiva, eu não preciso corrigir os 2, eu só preciso corrigir um. Lembra lá do conceito de dominância que o Mendel trouxe para a gente. E doenças monogênicas têm causas relacionadas a um único gene. Então, eu não preciso corrigir vários genes, eu só preciso corrigir um. Então, naturalmente, se a tua patologia ela é causada por um único gene, o padrão de herança ele é recessivo e esses alelos existem em todas as células por ser autossômico, naturalmente a chance de sucesso da terapia gênica é maior. Professor, e se eu tiver uma doença poligênica, o senhor está falando para mim então que eu não vou poder usar terapia gênica? Claro que pode, mas vai dar mais trabalho, né? Professor, se eu tiver uma doença relacionada a linhagens germinativas, eu não posso corrigir? Pode, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Professor, se eu tiver uma doença relacionada a uma herança duplamente dominante, né, homozigótica dominante, olha que coisa linda. Eu não vou conseguir resolver o problema? Vai! Mas vai dar mais trabalho. Você vai ter que trabalhar com mais variáveis, analisar mais situações, para que então o sistema de terapia gênica seja mais eficiente. Tá bom, pessoal? Então espero que com essa discussão, alguns aspectos sobre terapia gênica tenham clareado na cabeça de vocês. É uma ferramenta bastante útil e interessante. E nas próximas aulas iremos discutir outros aspectos relacionados à biotecnologia. Abraço.